mistério cria a maravilha, e a maravilha é a base do desejo do homem de compreender. Olha só, essa frase é de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Ele também explicava que o ser humano ele tem um ímpeto, um desejo natural de explorar, né? Ele falava que, assim como o salmão nada para cima do rio, o homem tem uma predisposição natural a explorar, né? E é com base nisso que as nossas conquistas se realizaram, né? Principalmente as conquistas espaciais. Aliás, minha opinião, a chegada do homem na Lua foi a maior conquista da história da humanidade. Pois bem, para a gente iniciar esse assunto, não só sobre exploração espacial e tudo mais, eu trouxe para vocês um cara que é o primeiro civil brasileiro a conhecer a Terra de fora, a ir ao espaço. É com muito prazer que eu trago para vocês aqui Vitor Espanha. Vitor, muito bem-vindo ao nosso podcast aí. Como é que você tá, cara? Muito obrigado, Merreiro, pelo convite. Super feliz, papo de alto nível, cara. Quanto que isso faz falta. Muito obrigado pelo convite. É bom, né, cara? Assim, a gente tem trazido aí pessoas que são muito... muito especialistas em suas áreas, né? A gente já trouxe aí o Sérgio Sacani, a gente trouxe o Wesley Delalugari. Agora a gente tá trazendo você, que é um cara que tem uma visão e uma experiência única. Massa. Que poucas pessoas tiveram, né? Que foi conhecer a Terra do espaço. Boa. Mas assim, antes da gente chegar lá, conta um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória, como que você chegou até aqui. Boa, cara. Obrigado mais uma vez. Assim, eu sou de Belo Horizonte. Acho que durante o episódio a turma vai sentir o sotaque. Nasci lá, sou criado lá. Hoje eu virei quase nômade, eu fico viajando por vários lugares. Mas sou engenheiro de produção civil e sempre fui apaixonado por tecnologia, inovação, um pouco da característica da geração, né? E numa dessas, assim, cortando um pouco a mensagem, numa dessas descobertas, eu vou pegar até o gancho o seu gancho da introdução, que ele é impecável. A gente tem esse instinto. E eu tava num momento ali legal de carreira, né, trabalhando com fundo de investimentos, inclusive aqui de São Paulo. E, assim, cara, precisando daquele algo a mais que várias vezes a gente tem isso nas nossas vidas. E eu comecei a estudar... basicamente mercado de blockchain, que em 2021 para 2022 estava bem alta. Eu perdido pra caramba, falei, não, eu preciso entender como é que tá isso daqui. E uma das coisas que também me chamava bastante atenção, né, acho que de forma mais concomitante, era a ascensão do mercado de investimento espacial. Vendo, tipo, Jeff Bezos, o Elon Musk investindo bilhões de dólares nisso, falei, pô, cara, eu preciso de entender, porque talvez o espaço seja a próxima vanguarda, como a internet foi nos anos 90, agora a gente está vendo a inteligência artificial também. E aí eu ouvi falar de uma empresa, de uma agência espacial que estava fundamentada em blockchain. Ela não vendia moeda, nada disso, mas assim, todas as transações eram em blockchain, de forma transparente ali. E na época, quando eles liberaram esse acesso a tokens da Cera, que é essa agência espacial, pra mim foi difícil, cara. Você tem que abrir uma carteira digital e se conecta tipo, numa rede de blockchain, aí você tem direito a um token que pode ser não fungível no caso do NFT e tudo mais. Pra mim foi um caos na época, e aí eu driblei isso. Pra mim foi uma realização pessoal de entender como que funcionava aquilo ali, e de quebra eu entrei então nessa como se fosse uma espécie de investidor dessa agência. Entendi. Né? Então NFT é mais do que só comprar fotinho de macaco. Não, total. Assim, infelizmente, agora conhecendo mais o mercado, infelizmente, muitas pessoas usaram disso para scam, né? Então o cara criava um token aleatório para criar basicamente uma pirâmide, ou bolha, como que a audiência queria chamar aí. E o cara era um pilantra em blockchain. E como qualquer área na vida, você vai sempre ter o pilantra, claro. Né? Isso é óbvio. Mas, assim, em termos de infraestrutura de tecnologia, é fantástico, né? Fantástico. Você descentraliza, você não tem um governo ou uma instituição que controla. E, eu tinha como se fosse uma ação de uma agência espacial. Isso pra mim era maravilhoso. Então, eu investi nessa agência espacial descentralizada, e pra mim já era, assim, animal. Porque eu tava assim...
estava começando em 2021 para 2022, estava começando a falar sobre espaço. O Bezos tinha acabado de voar nesse foguete do New Shepard, que ele mesmo construiu. Falei, legal, se eu tô numa comunidade como essa, como vocês têm aqui também na Valete, né? Isso para mim já me dá um baita de um diferencial em relação a qualquer investimento disruptivo daqui para frente. Uhum. E aí, de quebra, o que os caras fizeram? Eles fizeram um sorteio para esses primeiros investidores. Pouquíssimas pessoas sabiam. Era assim, 100 pessoas tinham esses tokens. Eu investi, tipo, na casa de 15 mil reais. Foi o primeiro dinheiro que sobrou um pouquinho ali depois que eu casei. E aí eles fizeram esse investimento na turma ali inicial e eu basicamente ganhei, cara. Então eu tava no lugar certo, na hora certa, né? E contei com uma sorte também do caramba, né? Mas tem algum risco, assim? Quão arriscada é uma viagem dessas, assim? Tem muito risco, só que os riscos são muito bem mitigados. Uhum. Então, o foguete ele é uma bomba, cara. Ponto. É uma bomba que tem uma combustão controlada. Uhum. Então, isso é um foguete. É como se fosse um míssil ou uma bomba, né? Agora, os caras, pra você ter uma ideia, a Blue Origin foi fundada em 2000 e eles estão testando esse foguete, que é o New Shepard, desde, sei lá, 2005, entendeu? Entendi. E o primeiro voo tripulado dele foi em 2021, então foi 15 anos depois. O Bezos já tinha voado, o foguete nunca tinha dado falha até agora, né? Uhum. Ele deu falha 2 voos depois do meu, mas foi sem gente também, sabe? Entendi. Foi só com carga. Mas chegou a explodir ou foi só, tipo, não saiu do chão? O que aconteceu? Não, ele levantou normal, só que ele tem um mecanismo de escape que quando, por exemplo, que basicamente, só pra tu entender, você tem um booster, que é um tanque, e a cápsula em cima. Essa cápsula desprende lá em cima. Sim. Então esse booster aqui que tem 99% de combustível aqui dentro. Então, se ele falha por qualquer coisa, a cápsula tem esse 1%, só pra pessoal entender, 1% de combustível que faz a ejeção, o sistema de escape. Então, assim, em eventual problema com o booster, a cápsula seria ejetada. Assim, seria, assim, foda, cara, porque é 9G no corpo, talvez a galera desmaie lá dentro e tal, mas ninguém morre. Entendeu? Porque é um coice que dá, mas dificilmente alguém morre numa operação dessa, entendeu? Pra você ter uma ideia, a parte mais perigosa de toda a missão é quando a gente tá chegando de carro perto da plataforma do foguete. Porque se explode ali, a gente... É levado com a... o raio de 2 km, ele é devastado. Nossa. Agora, uma vez que a gente tá dentro da cápsula, acabou. Você teoricamente não tem risco. É a parte mais segura. Porque mesmo o foguete parado, a cápsula ela é ejetada para 2 km de altura. Entendi. Então ele explode aqui, você tá lá em cima, o paraquedas cai e você tá tranquilo. Quer dizer que é mais arriscado pra quem tá vendo lá de baixo do que quem tá dentro do foguete? É mais arriscado, na verdade, pro operador ficam, tipo, 3 pessoas na plataforma, tirando as que vão voar. Então, pra esses 3, talvez é o maior risco, porque as pessoas que assistem, elas assistem fora desse raio de segurança. Entendeu? Então, o que tá mais próximo, ele tá, tipo, a 2, 3 quilômetros do foguete, entendeu? Entendi. Então, e aí, você teve que convencer sua família, gente, eu quero ir e tal. Tentaram te falar, você é louco. Não, assim, a Marcela, depois que minha esposa ficou tranquila, ela viu os voos, eles mandam também um vídeo de segurança explicando os procedimentos e tal. Ela ficou mais tranquila. Minha mãe ficou meio... Porque eu não contei pra minha mãe antes. Eu só contei pra minha esposa. Puta, é sacanagem. E aí, assim, depois que a Blue Origin divulgou, e aí foi bizarro, que assim, eu era totalmente low profile na minha vida, assim, Instagram fechado e tal. E aí, os caras divulgaram, aí foi pro G1, foi aquela parada em massa, assim, né? Tipo, caiu lá na CFO da minha empresa. O que tá acontecendo aqui? Tipo, foi muito do nada. E minha mãe me ligou. Tipo, chorando. Como assim você vai pra Lua? Eu falei, mãe, relaxa. Vai pra Lua. Tá longe da Lua ainda, né? Tô tipo de boa, né? Pô, bem longe, cara. Aí minha mãe chorou bastante, assim. Agora, no processo, eles foram ficando mais tranquilos ali e funcionou muito bem, sabe? Mas assim, eu iria de novo 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Cara. E aí você tem essa videochamada, você fala com eles e o preparo, quanto tempo leva? Como é que funciona isso? Qual que é o próximo passo a partir daí? Boa, aí a partir daí, era meio que ligação diária com eles, né? Para procedimentos assim mais da empresa, procedimentos intelectuais também. Eu tive que, sei lá, minha esposa mediu meu corpo para fazer o traje à distância, porque a gente estava com pouco tempo também, né? Eu não estava nos Estados Unidos, diferente dos meus colegas da tripulação. E aí eu fui pro Texas, tipo, 2 semanas antes. Foi bem só rápido. Isso? Nossa. Por que é rápido, né? Pra as pessoas entenderem a diferença. Você tem basicamente 2 perfis de voo espacial.
Um é o voo orbital, que é o astronauta que coloca aquele traje, geralmente, com capacete. Uhum. Esse cara faz um voo orbitando a Terra, ele fica ali numa velocidade de mais de 27 Aquela mil máquina fica quilômetros por girando hora, que a gente vê no e cinema. ele vai na banguela, para o Isso. pessoal entender. Uhum. E aí, geralmente, esse cara ele vai para a estação espacial. Então, a cápsula ela vai atracar na estação espacial e o astronauta de carreira ele vai fazer algum tipo de experimento na estação espacial. Esse voo, qual que é a principal característica do voo orbital? Quando você volta, a cápsula ela entra como se fosse um meteoro na atmosfera. Uhum. Então, você tem assim, primeiro que pega fogo pra caramba, né? Pelo atrito da cápsula no ar, que a cápsula tá a 27 mil km por hora, entrando numa camada de oxigênio que dá muito atrito. Né? Isso que você está descrevendo só na hora de voltar, Na hora de voltar. Uhum. Na hora de ir é tudo meio que igual, sabe? Ok. Então, cara, a força G, né, tanto de um foguete que tem uma aceleração maior, que geralmente vai ser um foguete maior, para levar esses astronautas para uma altitude maior, uma velocidade maior também, consequentemente. E para a reentrada, ela é muito forte. Então, você precisa de passar por um treinamento físico super intenso, cara. Então, assim, eu tenho alguns amigos hoje que fizeram esse voo orbital, inclusive de civis. Tem uma série muito legal que eu vou recomendar para a turma no Netflix, que chama Inspiration 4, que é a primeira missão de civis em órbita. Então, eu sou amigo dos caras que fizeram essa missão. E aí eles tiveram que, Everest, assim, é um treinamento super intenso. Nossa. Só que o meu voo, que aí eu explicando o segundo perfil de voo, é um voo suborbital, que é basicamente o voo que o Alan Shepard fez, que é a primeira americana a ir ao espaço, que é um voo basicamente parabólico, que a cápsula ela sai dessa linha chamada de Kármán, você chega lá em cima, tudo escuro, mesma coisa de espaço mesmo, normal. Só que como a gravidade ela continua constante a 100 e poucos quilômetros de altura, a cápsula volta. Então é como se você estivesse jogando um projétil para cima, você chega na velocidade zero e cai, normal. Uhum. Então esse é um voo suborbital, né? Então eu fiz esse segundo voo, não precisava. Tipo, a cápsula, quando ela tá no ponto que a gente chama de apogee, que é o mais alto, ela chega a zero e depois, fisicamente falando, ela começa a acelerar de forma negativa. E aí ela cai com a normal, cai. Na hora de voltar, que você tá explicando, quando vai entrando, né, não é passando pela atmosfera, porque quando chega a sair... Não sai. A atmosfera, ela tá... Assim, você sai da concentração de oxigênio. Tá. Mas o suficiente pra você virar um meteorito, praticamente. Isso. Aquele fogo todo, você vê aquilo da janela... No meu, não, porque, como eu te disse, eu chego a zero e aí você começa a acelerar gradativamente. Entendi. Então, quando você chega... Assim, eu cheguei a 106 km de altura. Só para parâmetros, um avião que voa alto, ele tá a 10 km. Então, foi tipo 10 vezes mais alto que um avião. Né? Esses aviões de cruzeiro. Então, cara, quando você tá caindo em queda livre, lá em cima tá tudo escuro. Você sai dessa camada de oxigênio. Então, você vê de dia escuro. Isso é animal. Quando você vai caindo, não existe atrito de ar. Então, você não sente que tá caindo primeiro. Entendeu? Os primeiros, tipo assim, o primeiro minuto quando tá caindo, você não sente nada. Você tá em microgravidade, que é de cambalhota, fica de cabeça pra baixo. Deve ser uma delícia. A sensação mais impressionante, assim, velho. É muito, muito legal, assim. Muito legal. E aí, quando você vai caindo mais, que você vai voltando para essa concentração de oxigênio, aí você começa a sentir o atrito de novo. E o que gera essa fumaça, que as cápsulas, principalmente o orbital, né, que já tá vindo numa velocidade muito alta, é o atrito do ar. Só que você encontra o atrito, sei lá, com uns 60 km de altura, entendeu? Então, até lá, você não ouve nada, cara. Você tá num silêncio absoluto. É muito legal, entendeu? Mas, assim, acho que o mais importante é acreditar no Brasil, né? Vamos voltar um pouquinho pro tema político aí. A gente só muda o Brasil com boas pessoas, né? Então a gente não pode fugir da guerra, na minha opinião, né? Cara, a gente falou sobre isso e acho legal o que vocês estão fazendo aqui, porque realmente nós precisamos de pessoas qualificadas em vários aspectos da sociedade. Pessoas que tenham uma visão muito objetiva e, assim, tô super à disposição pra gente jogar esse game bom, no bom sentido, e disposição de vocês aí também pra gente fazer isso acontecer também, né? Olha, o cara tem o brilho no olho, né? É difícil achar alguém com brilho no olho hoje em dia, é muito bom.